Fala, meus irmãos, aqui é Érico Monteiro, do Crente que Sabe. E hoje, cara, quero pensar uma coisa interessante com você, pelo menos interessante para mim, acredito que também seja para ti, sobre a ordem cronológica da Bíblia. E eu não sei se você em algum momento já pensou, já se pegou perguntando assim, pensando, cara, por que a Bíblia não foi escrita na ordem cronológica? Ou então, qual é a ordem cronológica? E hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. E quero poder, assim, contribuir um pouco mais sobre essa questão, dessa ordem cronológica da Bíblia para a sua vida, para você, na hora que manusear a Escritura, você conseguir ter um direcionamento melhor. Então, vamos logo ao nosso assunto principal de hoje. Como eu falei, a gente vai ver essa ordem cronológica da Bíblia, mas nesse vídeo a gente vai ver a ordem cronológica, tentando alcançar o mais preciso possível, dentro do Antigo Testamento. Então vamos só lembrar algumas coisas interessantes aqui sobre a Bíblia. A Bíblia, embora a gente olhe ela, e ela é compilada como um único livro, e até toda estatística que você vai ver sobre a Bíblia é sobre esse conjunto de livros. Se você for ver, o livro mais vendido da história é a Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é isso aqui, esse conjunto de livros. Então, dentro da Bíblia você tem 66 livros, dividido 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. E ainda existem outras divisões, assim, não tão evidentes, mas que norteiam essa ordem atual da Bíblia. Que aí você tem uma definição, então, mais voltada para os gêneros literários. A nossa Bíblia ela é organizada por gêneros literários. Você tem o Pentateuco, que é os livros da lei, começando os 5, no início da sua Bíblia. E aí você tem livro histórico, você tem, por exemplo, como Salmos e Sabedorias, Provérbios, que estão ali, não sabedoria como livro, mas trazendo a questão das sabedorias, como esses livros poéticos, que ali se encontram também compilados juntos. Você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos ali juntinhos, que são justamente por trazerem esse mesmo direcionamento. Por exemplo, quando você já vai para o Novo Testamento, você tem, que a gente vai ver em um outro vídeo, você tem os Evangelhos, você tem Atos como livro histórico, você tem as cartas paulinas, depois lá no finalzinho você já tem as cartas joaninas, você tem o Apocalipse. Então você observa que existe essa divisão, essa organização por gêneros literários. Então por isso que a nossa Bíblia tem essa ordem. Mas qual seria então essa ordem cronológica? E como cronológica, a gente poderia entender com dois sentidos diferentes. A gente poderia tentar pegar uma ordem cronológica de mais ou menos assim, da data de escrita dos livros. E não precisamente nós veremos isso, mas tentaremos ver uma ordem cronológica dos eventos ali narrados, ou da onde de qual contexto aquela história aconteceu. Então hoje nós estaremos falando sobre o Antigo Testamento, então vamos lá. Se fôssemos observar o Antigo Testamento, e até se você quiser agora acompanhar na sua Bíblia, pegando lá naquele índice, nas primeiras folhinhas da Bíblia, você vai observar essa ordem padrão que você tem de sua Bíblia, como eu falei, ela é classificada por gêneros literários. E aí, quando a gente observa aqui sobre a ordem cronológica, como que mais ou menos seria essa ordem cronológica? Primeiro, lógico, a gente começa com o Gênesis. O Gênesis continuaria ali, até porque você vê ali Gênesis 1, vem narrando a história da criação do mundo. Então, ela traz o início do mundo. Então, por isso que a gente pode permanecer com Gênesis mesmo, no primeiro livro dessa ordem cronológica. Depois, é interessante a gente observar já essa curiosidade. Até o capítulo 11 de Gênesis, a gente vai ter aquela história ali trazendo tanto a criação como o dilúvio, a gente tem a Torre de Babel. E então, depois de Gênesis 11, 26, a gente já começa a ver uma genealogia ali a respeito de Abraão, e aí a gente começa a ver, mais precisamente Gênesis 12 também, tem até a promessa de Abraão, de que ele seria pai de nações. Então a gente começa a ver essa história agora mais voltada para patriarcas. E aí quando a gente pega essa ordem cronológica, a gente observa que primeiro vem Gênesis. E aí, em Gênesis 11, a gente já poderia incluir um outro livro nessa ordem cronológica, que seria o livro de Jó. Jó, mais ou menos ali, o contexto ao qual a história de Jó é inserida, é nesse momento aí dos patriarcas pós-diluvianos, que vieram após esse dilúvio, lá na época de Noé. E aí, então, isso encaixaria mais ou menos ali, nessa parte de Gênesis ali, a partir do capítulo 11.
E aí depois disso, né, a gente teria Jó, como eu coloquei aqui, e então a gente teria o restante ali dos livros que compõem esse compilado dos Pentateucos, que seria então, né, Êxodo, Levítico, e é interessante porque tem o Salmo 90, que é um salmo também atribuído a Moisés, que poderíamos colocar dentro desse contexto, até porque você sabe, a história do Êxodo vai tratar da saída do povo lá do Egito. Deus levanta Moisés como essa representatividade, e aí Moisés, ele lidera, né, o povo nessa saída, nesse Êxodo. Então você tem a figura de Moisés muito forte ali. Então a gente poderia colocar também o Salmo 90 junto com essa história ali, esse período ali do Êxodo e também do Levítico. E aí você tem Números, Deuteronômio, que até o final de Deuteronômio ele vai colocar, né, aquela questão de Moisés ali, até da morte de Moisés vendo a terra, mas não entrando, a terra prometida, lá que passaram por si, né, esses 40 anos ali no deserto, e eles naquele momento ali, né, de aprendizado, aquele momento ali de experiência com Deus, vendo o agir de Deus e aprendendo, e muitos erros do povo, mas também essa tolerância de Deus, de Moisés como esse exemplo de liderança. Então tudo isso vai acontecer ali em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, encerrando. Depois a gente tem Josué, Juízes e Ruth. Poderíamos deixar mesmo, né, dentro dessa ordem cronológica como a gente está colocando. E aí começa a vir esse grande embaralhar assim da nossa cabeça. Porque a gente já vai observar esses livros, por exemplo, Samuel, Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que vão trazer uma história mais generalizada do povo de Israel e até formando-se como nação, e depois até como duas nações dividindo, né, quando tem um reino dividido. E aí, junto a todo esse momento ali histórico, você vai ter a participação dos profetas. Só que na Bíblia, quando a gente vê, né, na ordem bíblica, como a gente tem dos gêneros literários, os profetas são compilados todos juntos. Você tem profetas maiores e menores. Então, maior porque escreveu mais, menor porque escreveu menos. Só que o que eles escrevem, o momento que eles escrevem, muitas vezes já aconteceu e já está registrado entre esse trecho ali, né, que a gente colocou de 1 Samuel até 2 Crônicas. E aí, como que seria mais ou menos essa organização? A gente teria, então, 1 e 2 Samuel e 1 Crônicas. Traz até a questão do chamado de Samuel, traz esse levantar de Samuel, traz o povo querendo um rei, e aí Samuel vai e unge Saul, e aí depois tem esse levantar de Davi sendo ungido, depois, mais para frente, em que Davi, de fato, né, assume essa posição de rei de Israel, e então a gente começa a observar essa história dessa nação de Israel a partir de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. E aí depois a gente então chega em 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas, que vai trazer assim uma boa parte dessa história da nação de Israel até então o momento do exílio babilônico. E então que a gente vê, que a gente pode colocar junto com essa parte, né, de 1 e 2 Reis e 2 Crônicas, os poéticos que a gente conhece, que aí seria Salmos, seria Provérbios, seria Eclesiastes, seria Cantares. Aí já lembrando, né, que Provérbios, Eclesiastes e Cantares provavelmente foram escritos por Salomão. Salomão era filho de Davi. E aí a gente começa a observar. Então, a história, 1 e 2 Reis e 2 Crônicas, já vai trazer essa história, já vai passar por essa história de Salomão. Então a gente pode colocar, né, os salmos também, tem muitos salmos de Davi. A gente pode colocar esse momento dos salmos e desses outros, né, de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, junto com essa leitura que a gente faz de 1 e 2 Reis e 2 Crônicas. E então a gente começa a observar esse movimento aí dos profetas no meio de todos esses acontecimentos. E aí mais precisamente seria o quê? A gente tem os profetas, né, no caso, Joel, Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Obadias, Abacuque, Ezequiel e Daniel, todos acontecendo nesse trecho de 2 Reis 11 até o final de 2 Reis. E aí que a gente vai ver que existe então essa questão dos profetas, né, assim, falando, né, por meio de Deus ao povo, trazendo assim essa voz de Deus ao povo. E aí qual o contexto que eles estão inseridos? Então essa leitura dos profetas, ela teria que andar ali, né, junto, passo a passo, com o desenvolvimento histórico que está relatado principalmente em 2 Reis.
E aí no finalzinho de 2 Reis, a gente vai observar até a questão dessa saída, né, do cativeiro lá da babilônico, e aí a corte, né, a realeza de Jerusalém lá sendo levada, né, cativa por Nabucodonosor para a Babilônia. Você vai ver isso no final de 2 Reis. E aí a gente começa a observar, tipo assim, os profetas que vieram antes do exílio. Por exemplo, Jeremias é um profeta que ele vai falar sobre esses 70 anos do exílio. E a gente também tem um pouco disso no final de 2 Crônicas, que não só fala desse cativeiro, mas fala também do decreto de Ciro, que a gente também vai ver em Esdras. Então, só sintetizando melhor aqui, os acontecimentos aí, principalmente dos profetas menores e alguns aí maiores, vão acontecer dentro desse contexto ali de 2 Reis, do 11 até o final, né, desse livro, também de 2 Crônicas. E aí depois a gente teria o quê? A gente teria, por exemplo, Esdras, de 1 a 6, seriam voltados aos livros de Ageu e Zacarias. E a gente tem também o livro de Esther, mais ou menos ali, antes de entrar no capítulo 7 de Esdras. E aí tem a continuidade, né, de Esdras 7 a Neemias 12. E aí a gente tem, em Neemias 12, a gente tem Malaquias, que encerra, né, de fato, esse nosso compilado do Antigo Testamento, mas ele também traz esse contexto inserido em Neemias. E é interessante porque aonde encerra, de fato, historicamente, cronologicamente, esses eventos do Antigo Testamento. Eles encerram em Malaquias, de certa forma, porque Malaquias ele acaba sendo esse contemporâneo ali, né? Ele estando nesse mesmo contexto que os eventos de Neemias. Mas o finalzinho, então, de história seria os livros de Esdras e Neemias, que trata justamente essa volta a partir do decreto de Ciro, como se cita no final de 2 Crônicas e início de Esdras. E vai trazer essa retomada da reconstrução de Jerusalém, das muralhas. Então você vê o povo voltando, né, à sua terra. E a gente consegue observar então esse final, né, da história cronológica, né, desse Antigo Testamento, mais precisamente com Esdras, Neemias, e aí trazendo como profeta aí junto aí, né, adjacente a essa história aí, como Malaquias. E aí outros também, como coloquei aqui, né, Ageu e Zacarias. Então a gente observa que por mais que exista, né, essa colocação, né, essa organização dos gêneros literários, existe uma ordem. E para você ter esse cuidado de analisar a ordem, a ordem cronológica, é muito interessante porque você começa a ver mais sentido, principalmente quando você lê os profetas. Você vai ver, como eu falei, Jeremias falando sobre o exílio babilônico. E aí quando você vê, então, você consegue ler Jeremias, e você consegue caminhar, sabe, junto lá em 2 Reis, e você consegue observar todo esse movimento histórico e olhar para as profecias acontecendo ao mesmo tempo, é muito interessante. Então vale muito a pena você buscar um plano de leitura, se assim for do seu interesse, né, que busca essa ordem cronológica. Talvez até mais ideal ainda, né, mais necessário ainda, se você já leu a Bíblia em outro plano literário, e aí agora você consegue observar através dessa lente cronológica. E uma dica que eu trago para você é a Bíblia em ordem cronológica NVI, da editora Vida. E, cara, eu estava dando uma olhada mais ou menos assim na Bíblia e ela é extremamente interessante, a forma como ela é compilada. Até anotei aqui o nome dos organizadores, Edward Rees e Frank Classen, que eles são organizadores dessa Bíblia. Ela tem nessa versão, né, ela é a versão NVI, e ela traz, assim, é incrível a forma como ela é apresentada no texto. Essa noção, ela traz mais ou menos por temas. E lá no altozinho, né, quando você pega lá aquela partezinha lá de cima, não vem necessariamente o livro que está sendo tratado. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, mas vem o ano em que aqueles eventos ali que eles compilaram estão acontecendo. E eles apresentam a Bíblia toda, só que trazendo, né, uma ordem cronológica e por temas. Antes de Gênesis, eles colocam, por exemplo, a questão eles colocam João 1, sabe? No princípio era o verbo. E aí traz essa questão da pré-existência de Cristo Jesus e na criação e tal. E aí traz os eventos, por exemplo, da queda de Satanás, que vão de fato, né, como anteceder os eventos narrados por Gênesis. E aí depois sim, que narra Gênesis, né, nessa Bíblia,
trazendo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. E aí vão acontecendo. Outra coisa interessante também que eu observei, ainda mais nesse Antigo Testamento, nessa Bíblia, né, de ordem cronológica, é que quando chega lá em Roboão, né, filho de Salomão, que o reino é dividido, e você tem reino do norte e reino do sul, talvez você lendo isso lá, né, em Reis e tal, você tem uma dificuldade, porque hora está falando do reino do norte, hora está falando do reino do sul, e fica meio que nesse ir. Essa Bíblia, o que eles fizeram? Eles colocaram em duas colunas, e eles colocaram, tipo assim, na esquerda, eles vão por ordem cronológica, por exemplo, dando esse histórico aí, os textos que são inerentes aos acontecimentos do reino do norte, e ao reino do sul, e na direita ao reino do norte, por exemplo. E aí nessa colocação vai ter hora que vai ficar assim, em branco, porque naquele momento histórico só tem o registro de um reino, do reino do sul, por exemplo, e assim ele vai passando. Aí chega uma hora que, como o reino do norte, né, ele assim deixa de existir, né, antes do que o reino do sul. E então tipo, fica um longo trecho em branco, e você fica só com uma coluna que vai tratar de Judá. E aí, enfim, quando tem, né, a questão do cativeiro babilônico e tal, a invasão lá de Nabucodonosor, a tomada de Jerusalém, e então você tem esse final aí, e aí começa uma nova parte. Como, por exemplo, né, você tem Daniel, que acontece nesse momento de exílio. Então é interessante, cara, se você tiver como adquirir essa Bíblia, ela é muito interessante você fazer essa leitura em ordem cronológica. Ou então você busca na internet aí, que com certeza vai ter um plano de leitura igual alguns que eu já vi, são interessantes também para esse desafio que você pode se propor. Então fica a dica e eu espero ter contribuído de alguma maneira com você. Eu sei que falando assim, né, jogando um monte de informação, fica um pouco complicado, mas tem vários sites que vão trazer também esse mesmo tipo de exposição aqui de conteúdo que a gente colocou e que é interessante talvez você queira visitar, né, você revisitar isso de uma forma mais detalhada, que você tenha, né, faça essa pesquisa, se debruce nesse assunto. Porque isso vai facilitar muito a sua compreensão de tudo aquilo que está sendo assim trazido no Antigo Testamento. Então, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Você tem essa vontade de ler a Bíblia também, nessa ordem cronológica, e observando aí essa ordem dos fatos, né, tendo uma maior compreensão daqueles ditos dos profetas, e que você também venha compartilhar, cara, esse vídeo, curte esse vídeo. Se você já sabia dessa questão da Bíblia, organizado, né, por gêneros literários, você comenta aqui embaixo fala alguma coisa tipo, a respeito disso, fala o que você pensa sobre essa organização, se você gostaria de fato ter uma organização mais cronológica, não sei, sinta-se à vontade, esse espaço é seu, você é muito bem-vindo para comentar e participar conosco. Deus abençoe sua vida grandiosamente e a paz.